Boa tarde, eu sou Siang e eu e o meu grupo vai estar falando sobre a obra de José de Alencar, Iracema. Boa tarde, eu sou Murilo. Boa tarde, meu nome é Laura. Boa tarde, meu nome é Maria Clara. A biografia de José Martiniano de Alencar. Ele nasceu em Macegena, perto de Fortaleza, no Ceará, em 1º de maio de 1829. Em 1830, ele se mudou para a família para o Rio de Janeiro. E em 1840, aos 10 anos, matriculou-se no Colégio de Introdução Elementar. Depois de 6 anos, ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda. Voltou para São Paulo novamente e se formou em Direito em 1850. Ele assume o cargo como redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro em 1856. Publica as cartas sobre a Confederação dos Tamoios. Polêmicas com Gonçalves de Magalhães e estreia na ficção com Romance dos 5 Minutos. No 1º dia de janeiro de 1857, começou a publicar o romance O Guarani, também em forma de folhetim, que alcançou enorme sucesso e logo foi editado em livro. O pai do escritor Martiniano de Alencar faleceu. Ele era um revolucionário e político influente. José de Alencar elegeu-se a deputado, reeleito em várias legislaturas subsequentes. Tornou-se ministro da Justiça durante 2 anos, no gabinete conservador. Abandonou a carreira política em 1870, magoando com o imperador Pedro II. Em 1877, ele faleceu vítima de tuberculose no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre suas obras. São 5 Minutos, um romance em 1857, Carta sobre a Confederação dos Tamoios, uma crítica em 1856, O Guarani, um romance em 1857, Verso e Reverso, um teatro em 1857, A Viuvinha, um romance, 1860, Lucila, um romance em 1862, As Minas de Prata, um romance em 1862, 1864, 1865, Diva, romance em 1864, Iracema, um romance em 1865, Cartas de Erasmo, uma crítica em 1865, O Juízo de Deus, uma crítica em 1867, O Gaúcho, um romance em 1870, A Pata da Gazela, um romance em 1870, O Troco do Ipê, um romance em 1871, Sonhos de Ouro, um romance em 1872, Tio, um romance em 1872, Alfarrábios, um romance em 1873, A Guerra dos Mascate, um romance 1873-1874, Ao Correr da Pena, uma crônica 1874, Senhora, romance 1873, O Sertanejo, romance 1875. Eu vou começar falando sobre o foco narrático. A história é narrada em terceira pessoa, ou seja, é um narrador observador. A narrativa não é linear. É importante ressaltar também que no início do livro a narração é em primeira pessoa, mas logo depois isso muda. O primeiro capítulo se inicia com Martim, com a conclusão da história, com Martim saltando da costa do Ceará com o filho que teve. A técnica narrativa mais importante da história é a prosa poética. Embora ela esteja estruturada em prosa, ela contém ritmo, musicalidade e linguagens próprias da poesia. E agora eu vou falar uma das passagens retiradas do texto. O moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. A espaços, o olhar empanado, vertendo ele, lágrima cai sobre o giral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras do seu infortúnio. É um romance que possui recursos estilísticos como símiles e metáforas e o que lhe rendeu o conceito de poema e prosa. Caracterização da época em que se passa a história. Bom, a obra de Iracema ela se passa durante a colonização portuguesa, com a vinda dos europeus. O aspecto político europeu da época era o absolutismo monárquico. O sistema econômico era o mercantilismo, em busca de metais preciosos, como o ouro como a prata.
dando início às grandes navegações. O aspecto religioso era a Igreja Católica. A igreja tinha como função catequizar e converter infiéis para sua causa religiosa. A terra do Nordeste era ótima para o plantio de cana-de-açúcar, levando às invasões dos portugueses, logo depois sua instalação permanente. A história de amor improvável entre uma índia e um colonizador português no início do processo da colonização efetiva, no século XVII, desse amor nasceria o primeiro mestiço, o símbolo de uma nova raça que seria o povo brasileiro. O Brasil vivia então o auge da euforia nacionalista, em que se iniciaria com a independência, em 1822. E tomaria o corpo da interpretação da estética romântica, oficialmente a partir de 1936. Os escritores românticos, tanto da prosa quanto da poesia, assimilaram as ideias nacionalistas do erotismo europeu e os adaptaram com as condições peculiares de nossa realidade. Após a independência, o povo brasileiro procurava sua própria identidade, tentando deixar os aspectos da cultura europeu. Então, desse amor nasceria o primeiro mestiço, o símbolo de uma nova raça. A primeira geração romântica, de 1936 a 1852, está pautada no nacionalismo e indianismo, visto como a fase inicial para a busca da identidade nacional. A primeira geração romântica tem como principais características a idealização da sociedade, do amor e da mulher, do indianismo, exaltação do nacionalismo, da natureza e de sua pátria. Agora eu vou falar sobre as características do tempo e do espaço. Tempo. Estamos falando do tempo cronológico. Espaço. O autor usa adjetivos que caracterizam do Ceará, incluindo praias, rios e florestas. Tipos de discursos utilizados na obra. O discurso é indireto, pois o narrador conta a história. E agora eu vou falar uma das passagens retiradas do texto. O estrangeiro seguiu a virgem através da floresta. Eu vou falar sobre a característica física e psicológica de cada personagem. Vou começar com Iracema. Iracema é uma índia amiga. Martin, o europeu corajoso e valente. Irapuã é o chefe dos guerreiros tabajaras. Poti, um dos chefes dos guerreiros pitiguaras. Araquém, pai de Iracema e Caúbe. Caúbe, guerreiro forte e valente. Moacir é o filho de Iracema e Martim. O enredo e o resumo da obra. Narra a história de um amor improvável entre uma índia e um colonizador português, no início do processo de colonização efetiva da costa brasileira, no século XVII. Desse amor nasceria o primeiro mestiço, símbolo de uma nova raça que seria o povo brasileiro. Iracema é uma índia de nação tabajara. Ela é filha do pajé da tribo Araquém e está prometida como esposa ao chefe guerreiro, Irapuã. A moça também é detentora do segredo da Jurema. Esse segredo está condicionado à sua virgindade. Ela não pode se entregar a nenhum outro homem antes de passar a outra virgem o segredo da fabricação dessa bebida. Martim é um guerreiro português que vive entre a tribo pitiguara e tem a missão de fiscalizar a costa cearense contra as invasões estrangeiras, junto com seu fiel amigo, Poti. Lidera os guerreiros pitiguaras nas batalhas contra os invasores, principalmente holandeses. Os pitiguaras que vivem na costa cearense são inimigos naturais dos tabajaras, que vivem mais para o interior. Um dia, Martim se perde na mata e acaba encontrando Iracema, que estava caçando. Como os brancos são inimigos do seu povo, ela tira uma flecha, ferindo o homem no ombro. Martim não reage à agressão, por ser uma mulher. Então ela leva o português ferido para sua cabana, onde protegido pela lei da hospitalidade. Ele é cuidado pelo pajé. Nasce então uma forte atração entre eles. O guerreiro branco, no entanto, tem consciência da impossibilidade dessa união com a Índia, de uma tribo inimiga. Pede assim a bebida alucinógena à moça, para dormir e não ceder à tentação. Sob o efeito da bebida, ele tem um sonho onde chama a moça para se deitar com ele na rede. Ela obedece e os dois acabam tendo relações. Nas palavras de Alencar, Tupã já não tinha mais sua virgem nos campos dos tabajaras. Ameaçados pelos guerreiros tabajaras, liderados por Irapuã, quem quer beber o sangue do guerreiro branco, eles fogem para encontrar Poti e os guerreiros pitiguaras. Após uma violenta batalha entre as duas tribos, ela confessa a Martim que não é mais virgem e que se voltar para sua tribo será morta. Ela também não pode viver entre os pitiguaras, seus inimigos. Martim decide então construir uma cabana na praia cearense,
onde passa a viver com Iracema. Pouco tempo depois, ela engravida, e esse filho é mais uma amarra para Martim, que sonha com sua terra natal, mas não tem coragem de abandonar a mulher e o filho, da mesma forma que ele não pode levá-los para a Europa. Começa então o martírio de Iracema longe da família e dos amigos. Ela passa muito tempo sozinha, enquanto Martim faz as suas expedições fiscalizando toda a costa. Quando ele não está com ela, uma nuvem de tristeza cobre seu rosto, enquanto seus olhos buscam Portugal na linha do horizonte. Ela sente-se culpada pela tristeza do amado, e conclui que a sua morte é a única forma de libertá-lo. Começa então a definhar de tristeza e solidão. Quando seu filho nasce, ela o chama de Moacir, que significa filho da dor, e morre. Martim a enterra na sombra de uma palmeira, pega o filho, o primeiro representante de uma nova raça, e parte para Portugal. Alguns anos mais tarde, ele volta liderando um grupo de colonos. No lugar onde ele viverá o seu amor com a moça, ele funde a primeira cidade do Ceará. Clímax. Seu clímax basicamente acontece quando a Iracema precisa fugir com Martim, pois não tem para onde ir. Relações dos temas abordados na obra com os dias atuais. A obra retrata a colonização portuguesa. A ideologia do nacionalismo predominava. Após a independência, o povo brasileiro procurava por a sua própria identidade, tentando deixar os aspectos da cultura dos europeus para trás. Desde então, vem a busca da identidade brasileira. Esse processo vem sido construído por anos, desde o reinado de Dom Pedro I até os dias atuais. Esse processo começou a ter mais ênfase no reinado de Dom Pedro II e na Era Vargas. O hino nacional, o futebol, a música, a aquarela, a criação do Instituto Histórico-Geográfico ajudou a criar a nação brasileira, criando então os traços éticos e culturais do Brasil. Na minha opinião, hoje em dia, todos sentimos parte de uma nação. Identificamos como brasileiros do norte ao sul, em todas as regiões do país, mas claro que temos muito o que aprender, muito o que fortalecer esse laço, como ter mais respeito com as pessoas que estão de outra parte do Brasil, respeitando seu sotaque, criando igualdade entre todas as regiões do país. A relação que temos é a luta dos indígenas para proteger suas terras, seus direitos, até mesmo de preservar seus costumes. Durante a colonização, muitos índios que eram hostis ou rebeldes foram feitos de escravo. Os que eram pacíficos eram escravos do modo escravo. Os índios eles eram raptados, mortos. Na época acontecia a reforma protestante. Os portugueses enviam para a colônia jesuítas a fim de catequizar. Os índios lutam desde sempre. Atualmente vivemos uma recorrente onda de questionamento na negação dos direitos indígenas em diversos espaços, desde as cidades próximas às aldeias ao Congresso Nacional e o Poder Executivo Federal e Estadual. Os indígenas com poder político é bastante conflitante, tendo em vista a disputa por demarcação de terras. Isso porque o governo não impõe medidas eficazes para demarcar e proteger assentamentos indígenas. Todos os anos, muitas terras são tomadas do povo indígena, o que gera muitos conflitos locais. Segundo o Instituto Socioambiental, atualmente no Brasil existem 722 terras indígenas e 991 homicídios de indígenas, de acordo com o relatório de violências contra os povos indígenas do Brasil, onde a principal razão desses números alarmantes em relação às vítimas são os conflitos por terras. Relato da experiência adquirida com a execução do trabalho. Com a elaboração desse trabalho e a leitura da obra, conseguimos ter uma melhor percepção de como era aplicada nas obras do romantismo do Brasil. Do tempo em que se passa a obra, o que acontecia, o retratamento da colonização e a busca pela identidade nacional. Também uma melhor compreensão das palavras e expressões indígenas. Conseguimos, assim, ampliar nossos conhecimentos. Também conseguimos trabalhar melhor em grupo, na divisão de tarefas e otimização e responsabilidade. Opinião do grupo sobre a obra. O nosso grupo ele gostou bastante do livro, já que ele, além de ser um clássico da literatura brasileira, ele também nos cativou do começo ao fim, dando-nos curiosidade para saber o que iria acontecer com os personagens, incluindo Iracema, e quais seriam os desfechos e resolução de seus conflitos. O livro nos traz. Os temas abordados são bem interessantes, já que retratam a relação entre o índio e os europeus, as relações das tribos indígenas e o período de colonização por parte dos europeus. O estilo literário é o romantismo indianista. Nesse estilo podemos perceber como que era retratada a beleza da mulher, nesse caso Iracema,
e também a beleza das florestas. Conclusão. A obra descreve a união de uma mulher indígena com um homem branco europeu. A obra marca a revalorização do nosso passado literário, com a liberdade no escrever, dentro de forças definitivamente brasileiras e não sob influências de estrangeiros. O estilo literário empregado na obra com a ideologia de nacionalidade, pátria, vem passado por várias transformações ao longo do tempo. Cada geração procura aquilo que está necessitando na hora. O estudo comparado nos ajuda a compreender melhor o processo de construção de uma imagem da identidade nacional. O livro Iracema se tornou a imagem do índio como objetivo estético e o símbolo do nacional.